Olá, bem-vindas, bem-vindos ao 23º episódio da Confraria Orfeu. Confraria que tem como missão expandir as experiências em cafés, tudo partindo de grãos selecionados por nosso time, lá na fazenda, na torrefação, enviado à casa dos nossos confrades mensalmente. Eu sou Ricardo Madureira, sou CEO do Orfeu Cafés Especiais. A gente está aqui na segunda temporada, né, o 23º, na segunda temporada, esse é o episódio 2, dessa jornada que a gente quer aprofundar nos conhecimentos de cafés. Quem não viu o episódio 1, que foi o passado, foi com o Lucas Henrique, que é um Q-Grader, agrônomo nosso, das nossas fazendas, e a gente falou sobre cafés especiais de forma genérica. Então, quem não viu e quiser voltar, vai ser um prazer. E nesse episódio agora, a gente vai dar um mergulho nos caminhos da degustação. O que é degustar um café? Quais são as principais questões em relação a paladar? Como é que a gente treina nosso paladar? Enfim, uma conversa bacana. E eu tenho aqui a honra, o prazer, a alegria, né, de ter aqui comigo a Camila Arcanjo. Camila, muito, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco hoje. Ricardo, eu que agradeço, né, assim como, né, os nossos confrades e comadres né, que estão participando. Agradeço o convite, né, pelo Orfeu. É sempre uma honra participar, né, e poder contribuir também um pouquinho, né, do que é essa questão de degustar café e descobrir os aromas, né, e sabores que às vezes vocês colocam nos pacotinhos, né, e às vezes as pessoas ficam sem saber, nossa, mas como que eu descubro, né, e como que eu percebo essas nuances. Muito bacana. E Camila, ela é super generosa aqui, mas ela tem um currículo, Camila já nos deu a honra e o prazer de nos visitar lá na fazenda, na torrefação, fez um workshop lá. Depois a gente vai falar mais sobre o protocolo, o novo protocolo que você liderou o desenvolvimento. Mas o seu currículo aqui é invejável, né, cara? Química, vou falar, e você vê se está tudo certo, hein? Química, mestre em alimentos com ênfase em análise sensorial, Q-Grader, licenciada, né, que a gente falou aqui o que é um Q-Grader, especialista em café, depois a gente pode falar mais. Fundadora do laboratório Cofecina. 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 E a forma que está escrita é bem interessante mesmo, né? Mas está certo, Cofecina. Isso, né? Oficina com café, né? Exatamente. Legal, bacana. Fundadora do laboratório Cofecina de avaliação sensorial de alimentos e bebidas e coordenadora do novo protocolo brasileiro de avaliação sensorial de cafés torrados, né? Que foi o workshop que você fez lá na fazenda, que estava começando, exatamente, né? E a gente vai falar mais sobre isso. Excelente. É isso mesmo? Perdi isso alguma mesmo, coisa aqui? Não, eu acho que tem até muita coisa, né? Na verdade, no fundo, a gente se apresenta mesmo como um profissional do café, né? Que está aí para colaborar com a cadeia como um todo. E como a minha especialidade é análise sensorial, a gente acaba usando, né, um pouco do que existe de ciência sensorial acadêmica, né, e muitas vezes aplicada, né, em laboratórios, indústrias no mundo todo, voltado para o café. Legal. Então, essa é a minha função hoje. Muito bacana. E, Camila, eu estou cheio de perguntas e coisas que para a gente conversar sobre nessa área sensorial, mas eu queria fazer uma pergunta pessoal, né? Quando o café entrou na sua vida? Foi de criança? Uau. Foi mais na maturidade? Quando é que você lembra de você ter tomado a primeira vez se é que você lembra de ter tomado a primeira vez que você tomou um café? Olha, o café, ele fazia parte da tarde, né? O café da tarde na casa da minha avó. Mas é aquela coisa que acompanha um bolo, então não é. E a gente, criança, não é muito de... Você toma o café porque tá junto com o bolo, né? Não é uma coisa que você escolhe. Que é bom também, o café com maravilhoso, não. E o café da avó, não sei, ele tem um sabor diferente. Com certeza, né? Mas, assim, o café ele entrou mesmo numa necessidade que eu tinha passado, né, a trabalho, né, uma noite, um evento. O evento foi muito longo, né, foi muito longo, ele foi até tarde, no outro dia eu tinha prova. E as meninas, né, falaram assim, Camila, toma café. Eu falei assim, eu não gosto tanto de café assim, não, mas toma. Aí eu tomei isso aqui. Ricardo, depois disso, eu falei assim, não, eu preciso de café. E o café passou a fazer parte da minha vida a partir daí. Legal. E isso estava na faculdade? Estava no curso técnico. Técnico ainda, nem na graduação. Aí já na graduação, aí já estava num outro patamar, né? Vamos dizer assim, porque na época a gente não tinha tanta informação sobre café. Sim, Aí já na graduação eu já tinha um pouco mais de informação e eu já trabalhava
na análise sensorial. Então, meu curso técnico, né, técnica alimentos, e aí foi quando eu comecei a trabalhar com análise sensorial. Entendi. E aí você começou a, obviamente, mergulhar aí nesse mundo, né, do café. Legal. Exatamente. Bacana. Muito bom. Então, acho que é uma boa ponto para a gente começar a nossa... O que é uma análise sensorial? Assim, se você fosse... explicar para nós leigos aqui o que você fosse às vezes é assim, é muito, né? O que é uma análise sensorial, né? O que é uma análise, né? Às vezes a gente fala assim, o que é uma análise? Às vezes a gente vai até para coisas que são mais comuns nossa. Eu vou fazer análise de sangue, né? Análise, né? Às vezes documental, análise de números, de gráficos, né? Quando a gente fala análise sensorial, a gente está falando que nós somos os equipamentos. Os instrumentos de medida, né? Exatamente. Como se fosse o termômetro, Exatamente. Né? E quais são os receptores, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma análise, por exemplo, de sangue, eu vou analisar meu sangue, então eu tiro uma amostra e essa amostra vai para o equipamento. Então, eu vou medir glicose, eu vou medir se eu estou, né, com determinadas variações. Quem faz essas medidas, essas leituras, por exemplo, num copo de água, numa xícara de café, são os nossos sentidos. E para nós sermos os instrumentos de medida, existem alguns passo a passo que a gente tem que passar por eles. Né? Treinamento, é um conhecimento um pouquinho mais aprofundado do que são as técnicas que a gente utiliza. Então, a ciência sensorial é um mundo a ser descoberto ainda por nós até que está do café. Né? Então, assim, a gente fala análise sensorial, nós somos o instrumento de medida, mas o que trabalha mesmo é sentidos, olfato, paladar e o cérebro. O cérebro é uma máquina de informação e processamento. E todos os sentidos, né? O tato, né? O olfato, o exatamente, cheiro, o visual. Né? Isso, nós temos 5 sentidos, né? São os sentidos básicos que a gente fala, que é a audição, a visão, o olfato, o paladar e o tato. Então, o tato, a gente às vezes trabalha muito mais a questão das mãos, né, ou da pele em si. Mas quando a gente vai falar de tato, né, em sensorial para café, a gente vai falar muito da mucosa bucal. Sim. A língua, o céu da boca. Todo o trato bucal, ele trabalha como a sensação tátil que a gente avalia em café. Legal, exato. E a gente falou aqui de Q-Grader, né, que é uma certificação. Eu posso dizer que é também como se fosse, como é que chama? Afinar o instrumento de medida que exatamente. Somos nós, né? É um pouco disso, né? Um pouco disso, um pouco dessa afinação. Calibração, né? Se fosse, às vezes você tem um termômetro, você precisa calibrar o termômetro para saber que ele está medindo a temperatura correta. Exatamente. Aliás, vocês usam esse termo calibração, né? Sim, existe esse termo, é muito utilizado mesmo na ciência sensorial, que é calibração ou monitoramento, né? Porque às vezes a gente calibra, mas não é simples calibrar um ser humano. A gente monitora o quê? As respostas frente a determinados estímulos. Então, por exemplo, se a gente tomar essa água e para você, a gente sempre aprendeu que a água não tem sabor, né? Não tem gosto, que a água é insípida. Na verdade, as águas têm certos né, gostos aí e alguns aromas. Se for muito grave, né, a gente recomenda o não consumo. Mas, quando a gente vai identificar determinados compostos, falar de água, falar de café, a gente precisa com que você identifique esse composto e nos dê uma resposta em relação a isso. Então, quando a gente dá o estímulo para você, por exemplo, esse aqui é um aroma de cereja. E aí você responde para nós, isso aqui para mim lembra aroma de banana. Aí a gente precisa... Não tá calibrado, né? Exato, aí a gente precisa fazer um treinamento, usar um pouquinho mais global, né? Sobre diferenciação de aromas frutados. E aí, se no momento você disser, agora tá aparecendo frutas vermelhas, significa que você já tá mais alinhado, mais acurado, né? Tem a questão da acurácia também. E aí, quando você chegar no termo cereja, pro estímulo cereja, aí sim a gente diz que você tá calibrado, alinhado. Legal. E isso é um gancho aqui para conversando com os nossos confrades, né, em casa. É óbvio que
pode ter algum desses confrades que decidam fazer um curso, fazer, né, alguma... Mas sem fazer curso, estando em casa, como é que a gente pode apurar nosso paladar, cara? Algumas coisas, treinar nosso paladar em casa, assim, que dicas que você... Olha, eu dou uma dica fantástica, que assim, não precisa ser um pesquisador, né, para você descobrir isso, mas teve um pesquisador da Dinamarca, um último artigo dele, que foi do ano passado, ele falou assim, a culinária, ela tem a função de curar certos desvios de olfato que nós temos. Ou seja, se a gente teve uma doença ou se a gente tem uma dificuldade de perceber aromas, a culinária, ou seja, você preparar os seus alimentos, ela é um elemento curador. Então, o que é interessante? Poxa, eu não gosto de cozinhar. Mas de repente preparar alguma coisa, né? Não precisa ser um prato elaborado. Mas o momento que você pega uma fruta, você corta, você sente o cheiro da fruta, mas consciente daquilo que você está fazendo. O que a gente sempre indica, e eu falo para os meus alunos, quando a gente estiver avaliando qualquer coisa, ou comendo, se alimentando, celular de lado, conversas, né, mais ruidosas depois. Aquele momento é um momento ideal para a gente coletar informações dos alimentos. E é isso, a gente cria a nossa memória sensorial. A gente faz isso quando é pequeno. Né? Quando a mãe nos dá o alimento, a gente gosta, a gente não gosta. Então, criança, ela é muito espontânea. Ela não gosto. Ela vira a cara, né? Só que isso faz parte justamente dessa construção. E a partir do momento em que nós vamos criando, né, outros repertórios, faz parte do nosso ser humano pegar as coisas e cheirar. Né? Eu faço até um convite para vocês, né? Que se vocês tiverem filhos, né, ou pessoas mais novas, deixem cheirar, né? Não fica aquela coisa, não, é feio cheirar, não é feio cheirar. A gente precisa disso. E aí esse momento... da nossa essência, né? Animal, humana, né? Como sim, o olfato é um dos sentidos mais primitivos que nós temos. Então, por aqui a gente já descobre muita coisa. Então, a partir do olfato, seja, né, se alimentando, ou seja, preparando o alimento, é ali onde a gente consegue coletar muita informação. Informações que, às vezes, a gente vai ter que fazer um curso para fazer, não precisa. Né? A gente pode fazer esse curso diário. E o que é bacana, assim, a gente tem falado mais, eu percebo, de meditação, de mindfulness, que é de atenção plena, né? Esse momento de degustar é um momento de você estar pleno ali, né? Sem ficar pensando no trabalho XYZ, na discussão que você teve com alguém. É aquele momento de você estar preparando o seu café, ou preparando uma comida, ou preparando alguma coisa, você está pleno ali, prestando atenção, né? Que cheiro é aquele, que aroma é aquele, né? Então é você começar e memorizar aquilo, né? Você saber que é aquilo que você falou, você não atrapalhar uma banana com abacaxi, né? Você trocar, né? As frutas, bom, pelo menos você trocando fruta, né, Ricardo? O problema é trocar fruta com, sei lá, amêndoa, né? Tipo chocolate, fruta já é mais grave. Mas é bem isso mesmo, viu? Essa questão que você falou da gente ter essa atenção plena quando tá, principalmente, né? A gente que é profissional, que precisa avaliar um produto, a gente está falando aqui de café, o ideal é que sim, a gente esteja num ambiente isoladamente para ruídos, para cheiros, né? A temperatura sempre, temperatura agradável. Então, no laboratório de análise sensorial, isso eu falo que isso acontece no meu laboratório, laboratórios sensoriais do mundo, a cor, você vai ver que é uma cor neutra. Os avaliadores, eles ficam isolados, né? Então, a gente senta numa cabine, que a gente fala de cabine sensorial, e ali é só eu e o café, mais nada, né? Dependendo do produto, a gente altera a cor, inclusive, né? Para a gente não ter outras influências. Então, ruídos, cores, cheiros, tudo tira a nossa atenção, né? A gente é super disperso em qualquer coisa. Então, a atenção plena naquele momento, ela serve porque a gente está tirando medida ali, por exemplo, um produto, o café. Então, a gente mede a acidez. A gente tem que estar prestando atenção qual é o nível de acidez daquele café. Então, o que traz isso para os nossos confrades, né? Quando for fazer qualquer treinamento, mesmo que seja em casa, né? Foque nisso. Atenção plena. Esquece todo o resto.
que seja 5 minutos. Não, eu vou começar nem 5 minutos, né? 1 minutinho. Vamos fazer 1 minutinho. Respira e começa. Respira 1 minuto e só aquilo. Isso reflete também no nosso trabalho, né? E, Camila, como é que você podia explicar a diferença entre gosto e aroma, né? Porque eu acho que porque as coisas se confundem, né? Quando você está com um resfriado e você está com o nariz entupido, às vezes você não tem aquela experiência toda no alimento. Como é que isso às funciona vezes no a nosso gente cérebro? perde um pouco essa sensibilidade, né? De sentir cheiro. Fala assim, não estou sentindo gosto de nada, né? E não é o gosto que a gente não está sentindo. De fato, o gosto a gente sente. Então, o gosto, ele é um sentido que nós temos, né? São percepções que nós temos na língua. Então, o gosto, ele é percebido na língua apenas. Então, independente mesmo que você não esteja sentindo nenhum cheiro, você consegue perceber gostos que a gente fala de gostos básicos, né? Que é o doce, o amargo, o ácido, o azedo, né? As pessoas às vezes confundem esses dois termos. Aí a gente tem o doce, o amargo, o azedo, o salgado e o umami, que é um dos 5 gostos básicos. O umami sempre tem essa dificuldade. O umami é o que? É untuoso, é isso? O umami não, o untuoso ele tá na lista para ser um dos próximos gostos básicos, né? Então, a gente tem os 5 gostos básicos e a gente tem alguns, como se fala? Derivativos desse... Na verdade, são quase... novos? Não. São novos, né? São possíveis gostos básicos que vão entrar na lista, além dos 5. O umami, ele está relacionado com o gosto que vem de proteicos, de fontes proteicas. Então, por exemplo, eu posso comer uma carne, eu vou sentir o gosto umami. Eu posso comer um parmesão, eu vou sentir o gosto umami. É por isso que eu confundo meio com gordura, mas não é gordura. É o umami, que é justamente, se você fizer um caldo de carne sem a gordura, se você tomar só o caldinho da carne, aquele é o gosto umami. Que ele vem de fonte proteica mesmo. E esses gostos não tem nada a ver com o aroma? Não tem nada a ver com o nariz. Nem aqui, que a gente fala de ortonasal, nem lá dentro, né? Porque a gente também tem receptores dentro, que a gente chama de retronasal. Então, quando a gente está gripado, essa parte aqui, ela fica realmente um pouco mais inflamada. Não infeccionada, né? Mas ela inflama e a gente não tem essa conexão com os neurônios, né? Então, imagina que aqui é a nossa camada e aqui os neurônios, eles ficam entrelaçadinhos aqui, esperando uma molécula subir para encaixar. Então, quando a gente está gripado, aí a gente não consegue, essa camada fica espessa e a gente não consegue perceber os aromas. Então, a gente não consegue sentir o cheiro, por exemplo, de ervas, de chocolate, não consegue sentir o cheiro de flor, do shampoo. O que acontece nesse caso? Aroma, ele está relacionado aqui com o sistema olfatório. Gosto é língua. Então, agora, você pode ter um amargo, que é gosto, com um cheiro de chocolate. Isso. Né? E só que se a gente juntar o cheiro de chocolate com o gosto amargo, ele vira sabor chocolate. O sabor é a junção O sabor é a junção de gosto com aroma. E aí a coisa fica mais complexa. Né? Então, eu posso falar sabor de chocolate. O que é o sabor de chocolate? É o aroma de cacau, aroma de amêndoas, aroma de baunilha, com gostos básicos que podem ser amargo, salgado, azedo, doce. Entendi. E é o que você falou antes, né? Quando você está preparando alguma coisa em casa, prestar atenção para isso. Né? Na hora que você comeu, eu estou pegando doce aqui, né? Isso aqui é ácido ou é azedo, né? Ácido e azedo, né? As pessoas confundem. Na verdade, elas são diferentes, né? O termo correto é ácido. Mas não é aquela coisa de acidez de estômago, não. Ácido, ele vem, por exemplo, de um limão, uma laranja, tem uma certa acidez. Né? Ou não necessariamente com frutas, né? Por exemplo, o vinagre, ele é ácido. Então, são coisas que remetem a esse azedinho que as pessoas falam. E uma coisa que eu já ouvi você falando também, que é importante nessa jornada de prestar atenção é a memória sensorial, né? Você falou um pouco, né? Que desde criança a gente vai lá, isso aqui é uma banana, isso aqui é uma maçã, isso é e a mãe fala, não põe isso na boca, né? Não come, né? Se alimenta, come, insiste às vezes pra gente se alimentar, né? E essa memória, ela realmente é formada.
Então, todos nós que passamos por algum tipo de formação, a gente aprendeu a ler, a gente aprendeu a escrever, alguns de nós aprendeu um instrumento, aprendeu a dirigir. E é uma conexão que é feita no cérebro, né? A gente, às vezes, leva um tempo para fazer essa conexão. Então, precisa repetir, aí até que essa conexão, ela se forma. Então, quando a gente vai falar de sensorial, é a mesma coisa. Então, às vezes, a gente precisa repetir o estímulo para a gente entender a resposta. Então, a gente faz o treinamento sensorial nada mais do que é a repetição. Então, a gente repete, aí a partir do momento que conecta, que esse caminho se forma, e aí é difícil de quebrar, né, essa formação, uma formação mesmo, aí a pessoa aprendeu. É aquilo que você o duro fala, que assim, às vezes aprende errado, e aí é o que eu falo, às vezes é difícil você desconectar, né? Então, às vezes é bom seguir mesmo um profissional, né, para fazer um treinamento mais aguçado, né, que é, por exemplo, o Key Grader. Então, a gente faz isso dentro do ambiente, né, de laboratório, dentro com instrutores credenciados, justamente para a gente não criar conexões erradas. Agora, na formação de memória sensorial que a gente vai fazer em casa, sim, porque a gente está tendo contato com o alimento e a gente está vendo exatamente. Então, a minha dica para vocês comecem, por exemplo, com frutas, com ervas, com especiarias. Ervas e especiarias são coisas diferentes, né? Isso é bem difícil, né? Para mim, assim, separar as especiarias que tem, que são muitas, né? Você dizer, isso aqui é esse, é aquele, né? Ervas são ervas mesmo, né? São folhagens geralmente aromáticas. Orégano, manjericão, erva doce, são ervas. E geralmente aromáticas, né? E as especiarias, elas são mais resinosas. O que são as especiarias, por exemplo? Uma noz moscada, um cravo, um anis. São especiarias. E o que é interessante, a gente vai falar mais na frente, até quando estiver degustando o nosso café, é que o café, naturalmente, um bom café, dependendo do terroir, da forma, ele traz várias dessas coisas. Muitas. Aliás, o nome café especial, que se traduziu por português em especial, é de specialty coffee, né? É um café de especialidades, né? E porque tem essa complexidade toda, né? Ele traz isso, né? É por aí, né? Perfeito, isso mesmo, né? E às vezes essa complexidade é tão complexa que às vezes fica tanta coisa que você não consegue, né? Às vezes você fala assim, nossa, mas será que tem tudo isso mesmo? Mas é tudo questão de treino. Né? E é por isso a importância da memória sensorial. Você pega, pô, isso aqui é mamão, aqui veio maracujá, aqui veio erva cidreira e caramelo. Então, você conseguir conectar, né, nisso. Exatamente, né? Por isso que a gente fala da importância de, quando estiver cozinhando ou se alimentando, principalmente porque ali a gente vê, né? A gente vê que tá tomando um suco de maracujá. A gente vê que tem, por exemplo, uma especiaria adicionada, né? Por exemplo, bolo de fubá, às vezes vem erva doce. Então, a gente sabe que vem erva doce. Então, nesse momento que a gente sabe que tem, é bom que a gente cria essa conexão. Uma vez que a gente cria essa conexão, é um padrão que se forma no cérebro. E quando esse padrão ele se repete, por exemplo, num café ou num outro tipo de bebida, o nosso cérebro já está acostumado. Opa, esse padrão é parecido. Então, opa, isso aqui é chocolate. Isso aqui é erva doce. Tem algum erro comum, assim, ou erros comuns que a gente deveria evitar ou pensar assim quando você está degustando, assim, em casa? Tem vários. Tem vários, né? O que vem à cabeça, assim, que é mais? O que geralmente a gente trabalha, né, dentro do laboratório, né? Mas, assim, em casa a gente vai errar e é super normal errar, não tem problema nenhum. Mas, assim, o bom é que a gente não tenha uma informação prévia sobre o que a gente vai degustar. Por quê? Porque a gente é muito influenciado por tudo que a gente vê, tudo que a gente lê. Então, a minha dica é, sempre que for provar o café, principalmente esses que vão para vocês, já vão todos descritos, né? Tentem buscar primeiramente o que vocês percebem. E aí depois vocês checam. Aí, opa, que é o legal, exato. Eu percebi. Eu não percebi significa o quê? Talvez eu precise de um pouco mais de treinamento nessa família olfativa ou nessa família aromática. Legal. E essa já é uma dica, assim, né? De que você... A gente vai degustar aqui o café da confraria, então a gente vai poder perceber melhor e juntos aqui com os nossos confrades. Exato. Eu queria aqui, e aí quando a gente estiver degustando café, a gente vai falar mais sobre isso, mas eu falei lá no começo que você liderou esse desenvolvimento do novo protocolo brasileiro de avaliação sensorial
como parte da ABIC, não é isso? Isso mesmo. Fala um pouco mais aí como é que foi, o que é o protocolo. Assim, em linhas gerais, obviamente, é bem complexo, mas... É um trabalho de mais de 3 anos, né? Isso que eu queria saber, por bastante tempo. Bastante tempo, né? E isso é, na verdade, a forma como a gente avalia hoje os cafés que são colocados no mercado interno, né? Que são produtos prontos para o consumidor. Então, a gente diferencia um pouco, às vezes, do Key Grader, né? Que foi um assunto que vocês conversaram aqui. O protocolo brasileiro de avaliação sensorial de cafés torrados é para cafés que já estão à venda direto para o consumidor. Então, o nosso papel ali é pegar o pacotinho, que às vezes já vem moído e a gente não faz ideia do que tem lá dentro. E aí, como que a gente descobre algumas informações prévias com o protocolo? Então, o protocolo, ele vai avaliar tanto, por exemplo, um 100% arábica, quanto um 100% canéfora. Mesmo na embalagem não tendo predominância, por exemplo, então eu posso ter um blend de canéfora com arábica, mas nós que trabalhamos com avaliação de cafés torrados, a gente precisa distinguir ou perceber as nuances de cada café, independente dessa informação prévia, né? Então, as nossas avaliações são bem às cegas. Então, por exemplo, se eu for avaliar esse café, jamais eu vou saber que é o Orfeu, jamais eu vou saber que é, por exemplo, o Guará. O Guará. O que eu vou ter de informação cega, você sabe que chegou um café ali e você vai fazer uma avaliação. Exatamente. Então, a gente desenvolveu isso para justamente falar com o consumidor. Porque o consumidor, ele não vai ter informações sobre a amostra, né, sobre peneiras, por exemplo. O que ele vai ter de informação? Que aquele café, bebida de café, traz para ele, por exemplo, uma doçura alta ou uma doçura mais baixa. Uma acidez, né, ou azedinho, que a gente fala mais alto ou mais baixo, e principalmente os aromas, né? Quais são os aromas que aparecem nessa bebida? E isso faz toda a diferença na hora da compra. Eu adoro café que tem notas de chocolate, que tem um amargor equilibrado, que tem um pouco de doçura. Se eu vou comprar um outro pacotinho que não me informa isso e eu trago um café com uma acidez muito alta, entende? O consumidor, nossa, mas eu não gosto de acidez alta, não era isso que eu esperava. Entendeu? Então, esse protocolo é para conversar diretamente com o consumidor e é justamente o trabalho que faz a BIC, né? A BIC, ela trabalha com a certificação de cafés que vão direto para o consumidor, mostrando isso. Por exemplo, se eu tenho um perfil que é o especial, eu vou trazer mais doçura, eu vou trazer mais complexidade, eu vou trazer, né, uma acidez, uma qualidade da acidez acima, né, do que às vezes na média dos cafés. Então, a gente trabalha justamente isso, o desenvolvimento desse protocolo, né, como eu te falei, que durou aí 3 anos e ainda continua, é um trabalho de muitos anos, né? A gente está falando disso há mais de 20 anos, né? A gente trabalha com cafés torrados há mais de 20 anos e a gente fez essa atualização. Aqui é importante falar qual a importância grande que a BIC tem para a indústria, né? O Brasil é o maior produtor de cafés do mundo, né? O segundo maior consumidor, logo atrás dos Estados Unidos. E a BIC tem tido um papel fundamental de se autorregular, né? A indústria, né? E criar protocolos e ter um trabalho na gôndola de mostrar para o consumidor, né, poder ele tomar decisões qualificadas, né, do que é um café, a pureza de café. E eu entendo que o protocolo, esse novo protocolo, ele segue essa evolução de um trabalho que a BIC já vem fazendo há muitos anos, né, que é fundamental para a indústria e para o consumidor, né. Então é muito importante mesmo, e ainda mais que eu percebo aí, a gente vê isso muito, que o brasileiro redescobrindo o café, né. O café que, como você falou, você tem a memória da casa da avó, né? Todos nós temos, né? Uma memória afetiva do café, mas a gente sempre, como brasileiro, a maioria de nós termina achando café é café, café é café, mas café pode ter nuances muito grandes e variadas, né? Então acho que isso também tem a importância da BIC ajudar, né? De um lado, regulamentar e controlar esse, e do outro dar visibilidade ao consumidor final do que ele ter a certeza que a BIC está cuidando desse processo, né? Exatamente, né? Porque a gente é praticamente um país continental, né? O maior parque cafeiro do mundo, então a gente tem uma diversidade incrível de aromas e sabores, né? E
regulamentar, né, ou regular o mercado interno, confesso que são para poucos, né? A gente recebe muitas visitas de outros países, muito, porque eles são muito curiosos para saber como vocês conseguem... num país continental, fazer esse trabalho. Fazer esse trabalho. É um trabalho incrível, né? Para quem né, tem curiosidade para entender melhor, é só entrar no site da BIC e ler lá tem todas as informações. Mas, assim, é um trabalho muito primoroso, né? Porque se a gente for ver, não existe uma certificação para cafés torrados fora do Brasil. Interessante. Você tem para café verde, Exatamente. O que acontece da SCA, né? Enfim. Exato. É muito bom mesmo. Acho que a BIC é isso, né? Um papel fundamental. E eu tenho certeza que nesse crescimento da indústria, dessa complexidade, de cada vez mais o consumo interno está ficando mais... O consumidor está buscando mais novidade. Esse papel do protocolo é fundamental para essa etapa que nós estamos agora pela frente. Exatamente, né? Principalmente para traduzir o que eu tenho para o consumidor. Muito bom, Camila. Eu acho que a gente já falou tanto de café. Eu estou aqui doido para degustar com você o nosso café do mês. Então vamos arrumar aqui a mesa para trazer o café do mês e a gente certamente aí vai falar um pouco mais durante a degustação sobre vários pontos que a gente falou aqui. Vamos lá? Legal, vamos lá. Vamos lá então, Camila, vamos degustar esse cafezão. Deixa eu falar um pouco desse café. Bom, primeiro é o seguinte, eu falei que nossos confrades recebem todo mês nas suas casas um pacote. Quem não está nos vendo, só está ouvindo, eu estou mostrando aqui o pacote de café. 250 gramas pode ser em grãos, quem já tem moedor, e a gente incentiva as pessoas porque dá uma possibilidade de métodos grandes, ou se preferir, a gente já manda moído, que é mais para o filtro Rario V60, ou o filtro nosso comum de em casa, né? Então ele recebe esse pacote e recebe também esse caderninho. Olha só! Que é um caderninho que vem com um card, um cartão, né, que fala sobre a possibilidade dele ver as análises sensoriais, mas aí, como você falou, é melhor beber antes, depois ver o cartão. Ver só a parte da arte do cartão, mas ele pode anotar aqui, porque o bacana é isso, a memória sensorial tem a ver com isso, o café que você tomou, aquele dia, o que você sentiu naquele dia. Aqui tem os desenhos dos métodos, né? Olha, dos métodos. Então, aí a pessoa assim, escolhe, né? Você fala assim, hoje eu tomei no Rario V60. Amanhã eu vou tomar numa prensa francesa, você vai perceber coisas diferentes. Né? Exato. Então é isso. Então essa ideia da confraria, a gente está sempre explorando isso, né? O café do mês chama Guará, né? Ele é um Catucaí 20/15, né? Que a turma me falou. Desenvolvido essa variedade pelo Procafé, e o Procafé é famoso por dar nome de pássaros, né? Sim. E o Guará é um pássaro vermelho, rosa, né? As frutas aqui são vermelhas, né? Do Guará, ou da variedade Guará. Lembrando assim que o café, para a turma aqui, quando ele amadurece, ele pode ter variedades que ficam amarelas e variedades que ficam vermelhas, né? Tonalidades vermelhas, mas vermelhas e amarelas. E esse Guará ele é vermelho. A turma lá de agrônomos falou que ele tem uma característica, além da bebida que a gente vai ver, que ele é duro de desprender as cerejas são duras de desprender, né? Na hora que vai colher, tem que fazer força para colher. Isso tem uma característica boa, porque o fruto, quando fica maduro, não cai, né? Depois que ele cai no chão, você pode até colher, mas já não fica um café bom, né? Não, verdade. Então, ele ajuda ele se manter preso ali durante a colheita e amadurecer, né? Então, eu perguntei alguma curiosidade, o pessoal falou, essa é uma curiosidade legal, né? É interessante mesmo, né? Esse que a gente vai beber aqui, não vou falar de característica sensorial para a gente beber. Isso, não fala nada ainda para gente. Mas ele foi um processo cereja natural, né? E o cereja natural é que foi colhido, ele maduro. Em vez de despolpar ele, tirar a casca, ele foi seco com casca e tudo, maduro no terreiro, né? Então ele é isso que se chama cereja natural. É da nossa fazenda Sertãozinho, que você conheceu, é a sede das nossas fazendas, que fica no sul do Minas, a 1.100 metros de altitude. Toda a região das nossas fazendas é do solo vulcânico, né? Tem denominação de origem. Esse plantio especificamente foi de 2015, né? Num talhão que chama Experiência, né? Então eu perguntei, mas o que é experiência? Cada talhão nosso tem um nome, né? Alguns têm alguma explicação, esse aqui ninguém soube explicar porque deveria ser muito antigo. Alguém fez alguma experiência lá, né? Secagem de terreiro.
Então é isso. Pô, já falamos muito do Guará, vamos agora... Muito bom. Então, Camila, ajuda a gente aqui, então. Como é que você... O que a gente olharia estando em casa... Quais os cuidados na degustação que a gente faria aqui? Aí como o atributo cor não é algo que a gente avalia, até porque depende também do método, né? Enfim, a torra, né? Eu acho que a torra dele é uma torra mais clara. Uma torra clara. Uma torra clara, né? Então não é um atributo que a gente avalia para considerar um café ou outro, ou melhor que o outro, né? Mas simplesmente, como ela fez a extração raro, a gente sempre faz, né? Mexe um pouquinho, né? Ela já deve ter feito isso, né? Mas em casa repetam, né? Aqui a proporção, a Ariane, que é a nossa barista que fez a receita aqui, foi de 12 para 100. Então ela pegou 12 gramas para 100 ml de água, né? Perfeito. E água, bom, vamos lá. E aí, né? Depois que vocês fizerem homogeneizar um pouquinho o líquido, aí vamos servir, deixa eu te servir. Obrigado. Aí, eu gente, ouvindo aqui, né? E aí vocês sirvam da quantidade que vocês acham que fica confortável para avaliar. O que é o confortável para avaliar? A gente vai pegar a xícara, o copo que nós estamos, né? Mexer também um pouquinho e aproximar aqui do nariz. E aqui é onde a gente vai começar a sentir os aromas. Então, os aromas, eles são desprendidos conforme o café ele vai sendo ou movimentado, ou às vezes esfriando. Então, quando a gente toma o café mais quente, ele muda um pouco os aromas que são desprendidos. Não significa que o aroma não existe. Às vezes ele é desprendido mais quente, mais morno, mais frio. E aí agora, a gente sente, né, um aroma muito doce. É isso que eu ia falar. Isso. Engraçado, agora você me pegou. Deixa eu pegar. E aí? Porque doce eu aprendi com você que é um gosto. Muito bem, mas esse é o único nome em que a gente pode utilizar tanto no aroma quanto no gosto. Que interessante. Agora, porque salgado já... alguns críticos da análise sensorial, olha, para ser mais clara, né? Porque eu sinto... eu ia falar isso, a coisa que eu pego Vamos falar adocicado, né? Porque justamente isso, alguns revisores, né, de análise sensorial, eles pedem até pra gente trocar, em vez de colocar aroma doce, aroma adocicado. Aroma adocicado. Isso, aroma adocicado é mais adequado pra gente descrever do que o aroma doce. Então, já fazendo uma correção, né? Aí ele tem um aroma adocicado. Isso é o que pega primeiro aqui. E tem outra coisa que eu não tô conseguindo identificar, né? Ótimo. E é esse o exercício que nós temos que fazer, né? Porque às vezes vem rápido e às vezes demora. Por que demora? Aí tem a teoria, né, que nós trabalhamos primeiro é que a gente não criou ainda o estímulo com a resposta, então a gente não criou ainda essa conexão. Deve ter alguma coisa, deve estar na minha cabeça, mas eu não consegui achar a casinha que está aqui dentro. O pior, né, que não é nem isso, o pior de nós aqui como avaliadores sensoriais é colocar nome. Colocar nome. Porque a gente sente, a gente percebe, a gente reconhece, mas a gente não consegue colocar o nome. E às vezes a gente se frustra. Não se preocupe. Eu me frustrei agora. Não se frustra. É normal, né? O dar nome para aromas, às vezes é frustrante, mas não, fique tranquilos, né? Só de identificar um aroma adocicado já tá ótimo, tá excelente. Vamos lá, agora posso beber? Isso, agora pode. Né? Então agora a gente vai colocar o café na boca, mas é importante. Quando a gente for tomar café, a gente vai tomar café. Mas agora a gente está fazendo uma degustação. Então, na degustação, a gente vai... Vocês podem sorvar, que nem vocês veem, né? Alguns profissionais fazerem. Não é feio de forma alguma. Então, você pode fazer isso aqui. Vocês vão perceber que esse café, ele vai aerar com essa sucção que a gente faz. E esse aerar vai levar alguns aromas para essa cavidade aqui, que é a cavidade olfativa. Para poder pegar tudo e não só o gosto, né? Exato, pegar o aroma também. E aí a gente pode deixar um pouquinho desse café na boca e perceber o que ele nos traz. Então, vamos focar só no aroma, sabe por quê? Porque senão a gente fala, não, é doce, aí é amargo, ou não, é ácido, não. Então, uma dica começamos com o aroma. Vamos continuar só com o aroma. Tá, vamos lá. E aí? Caramba. É mais fácil falar do gosto do que do aroma, né? Mas é esse o exercício, né? Porque se a gente for falar diretamente do gosto, os gostos básicos,
como são só 5, é mais fácil. Mais fácil. Aroma, a gente vai falar de milhares, né? E são combinações entre si, e às vezes dá muita confusão. Então, vamos voltar para o gosto, talvez fique mais fácil. Vamos falar do gosto básico, mas então? Podemos ir na... Bom, você que sabe. Vamos falar do gosto básico, assim as pessoas não ficam tão frustradas, né, na degustação. Então, o gosto é doce. Doce de cara, né? Exato. Acidez leve, bem leve. Isso, muito leve. Bem suave a acidez. Porque, por exemplo, não lembra um suco de limão. Não lembra o suco de limão. Ele tem é café muito suave. Isso, que tem uma acidez... aqui na confraria que bate e você pega aquela acidez brilhante, né? Isso, que é aquela coisa assim que primeiro aparece. Nesse aqui a gente primeiro sente o gosto doce, né? Aquela coisa mais envolvente. Ele é macio. Exato. Ele não tem um corpo tão alto, mas ele é macio, Ele é macio. Não é aquele café que você coloca na boca. Ele não pesa na boca, Isso. né? Mas... Então, pra gente fazer esse treinamento também do corpo, né? Apesar da gente ter falado do gosto básico principal, que é o doce, agora vamos pra sensação tátil. Então, a gente vai pegar um pouquinho desse café, agora não precisa fazer essa sucção, só um golinho, e mantém o café na boca, na língua. Alguns segundos do café em cima da língua, repousando, a gente já consegue perceber essa maciez do café. É um café muito macio. Ele é macio. Ele é encorpado, ele não preenche tanto a boca, mas ele é encorpado. E ele é muito macio. Ele é um encorpado macio, né? Se posso falar assim, porque ele não pesa tanto na boca, mas ele preenche a boca bem, né? Isso, exato, né? Então, essa maciez é um atributo muito interessante, né, para cafés. E, às vezes, nisso, da gente estar tomando café ou estar conversando com alguém, a gente não percebe. Então, na degustação, a gente vai realmente focar nisso. Quantas goladas forem necessárias, né? Então, a gente vai bem devagar. Então, a gente viu doce, acidez baixa, o corpo macio, né? Macio. E vamos voltar para os aromas. Vamos voltar para o aroma. Os aromas são os mais difíceis, né? O que a gente dá de dica? Então, a gente trabalha com famílias olfativas. Então, lembra que a gente encontrou, por exemplo, um aroma adocicado. O que vocês podem fazer é percorrer por famílias olfativas, que vocês podem memorizar. Então, eu tenho um frutado, eu tenho floral, tenho chocolate, amêndoa, tenho especiarias, as ervas. Então, a gente pode percorrer por essas palavras e falar... Esse é menos menos para frutado e mais para... Isso, aí por onde, por exemplo, acertei, ele tem frutado? Não, se tem tiver menos, bem né? Pouco. Flor? Flor também não. Chocolate, amêndoas? Amêndoas, exato, amêndoas. E aí, sabe que no cheiro, no aroma, eu peguei um pouco. Então, agora você fala amêndoa. Você pegou alguma coisa de amêndoa? Sim, um pouquinho. Tá. Um pouquinho. Né? Então era isso que eu estava vendo. Então, olha, aí, quando a gente olha as famílias olfativas e a gente consegue resumir, por exemplo, em 2 ou 3 famílias olfativas, já está ótimo. Mesmo que a gente não seja... Isso é uma boa dica, porque você tem lá o floral, o frutado. Você olha assim, pô, aqui floral e frutado tá fora. Então ele está aqui do lado do... Pode ser para cá, isso. Pode ser amêndoas, ou chocolate, ou caramelo, ele está mais para amêndoas. Não significa que eu não possa ter esse cruzamento, ter chocolate e frutas, né? E aí eu acho que tem aquela história do café complexo, aquele que tem muitas coisas. Isso, a gente percebe várias coisas, né? Então, se a gente focar nisso, nas famílias olfativas, ajuda muito a gente... eu não consigo descrever, por exemplo, como vem no pacotinho, mas, eu tô muito próximo, né? Eu tô próximo do amêndoa. Esse aqui você pegaria alguma coisa de especiaria, não? Não, né? Não. Ele é mais... essa coisa mais amendoada. Porque eu ia falar pé de adocicada. Moleque. Aí, perfeito. Porque o pé de moleque é o doce exatamente. com o amendoim torrado. Para São João, que é agora, a festa moleque. junina, tá ótimo. Exatamente. Então, nossa, ela é muito festiva, inclusive. Então, né? Doce muito festivo. É isso aí, pô. Uma dica para vocês que vão fazer a festa junina, né? A gente tem aí um mês e pouco ainda para fazer. Usem ele, faz muito bem. Harmonizar com outros produtos. Ele é pé de moleque. Então, ele tem esse pé de moleque, né? Se vocês forem tomar eles até mais frio, vocês vão perceber que ele traz essa nota de amendoim torrado e junto esse caramelo que é próprio do pé de moleque. Mas esse caramelo também ele vai um pouquinho para calda de pudim. Calda de pudim. Vamos lá. É uma calda de pudim. Ela é bem aquela calda... aquela parte de cima do pudim, aquela caldinha. Isso, assim. Aquela caldinha. Mas aquela calda
bem clara, não é uma calda de pudim muito escura. Não é caramelizada assim, isso, né? Porque ele fala assim, calda de pudim, mas cada um faz a sua calda de pudim, né? Umas mais escuras, outras mais claras. Mas é que a gente fala do caramelo mais suave. É um caramelo suave de calda de pudim. E ele também traz uma nota, inclusive no aroma dele, aqui, ó. Ele traz uma coisa mais doce, mais amanteigada, que vai trazer esse doce de leite mais pro finalzinho. Muito bom. Muito bom. Agora, pô, muito bom. Adorei, Camila. Muito Realmente bom. aprendi agora aqui com você muito. Eu tô olhando agora a ficha aqui. Ele, pô, Alexandre, matamos aí. Você matou, eu também. Pé de moleque eu peguei. Isso, muito bom. Eu não olhei isso antes não, hein? Pé de moleque, calda de pudim, doce de leite. Uma coisa que a gente não pegou aqui foi pão de mel, né? Tá aqui, tá escrito, alguém que fez a ficha, um técnico que fez assim, pegou pão de mel, mas não tava muito... Pode ser, o que acontece, né? A nossa barista preparou, trouxe o café pra gente, às vezes mesmo tampadinho aqui, às vezes são aromas que são muito voláteis. Então pode ser que a gente perceba nele bem mais quente, né? Pensando que hoje, né, a gente tá numa temperatura bem mais fria, né, do que o comum. E pode ser que ele realmente dispersou, né? Por ele dispersar, por conta de dinâmica de aromas, então a gente não pode não ter percebido. Não pode ser que ele esteja aí, mas a gente não percebeu. E às vezes também um pouquinho dessa nitidez, ela vem com o treinamento. Né? Então aí a gente tem que considerar que nesse momento a gente não conseguiu pegar o pão de mel, não que não tenha, mas como veio para nós já preparado ou já mais fresco, mais frio, a gente não percebeu. Então pode ser uma nota exalada de um café mais quentinho. E é o que a gente falou, assim, cada dia é um dia, né? Então, legal, o mesmo café tem essa mão de quem está preparando, o método que está preparando. Provavelmente, talvez em outro método, com outra proporção café e grão e água, pode ressaltar alguma outra coisa, né? Então, é muito interessante, né, cara? Mas procurem pão de mel, né? Porque às vezes ele tá, mas às vezes ele tá muito, muito tímido, né? Muito delicadinho. Então, às vezes a gente não acha. E o meu papel aqui para vocês é mostrar algo que está muito mais nítido, mais claro, não que não tem o pão de mel. Mas as outras notas, elas estão mais nítidas, né? O pé de moleque, a calda de pudim, ela tá muito mais intensa. Para esse método, o pé de moleque vem rápido quando você vai nessa linha. Você põe doce. Eu peguei doce. O que você pegou de doce? Não é floral, não é frutado. Então é o lado aqui de não é chocolate, então é amêndoas. Amêndoas, isso. Aí o doce com amendoim, amêndoa, que é uma, né? Você termina chegando. Isso, exatamente. Né? Que é um doce muito comum para nós. Muito legal, Camila. Camila, muito legal. Acho que a gente, certamente a gente podia ficar aqui. Bom, você é mestre em degustação, né? Então podia ser meses e meses de treinamento. A nosso objetivo aqui é levar conhecimento para os nossos confrades e essa mosquinha picar, né? Da vontade de ir mais. E quem sabe nossos confrades aqui um dia vão fazer um treinamento lá na Cofecina, ou vão fazer mais coisas, mas eu peguei alguns pontos aqui que eu queria ressaltar. Que o café convida, que é você estar presente naquele momento, né? De corpo e alma, presente, atenção plena. Exato. E prestar atenção no que você está bebendo, no que você está comendo, no preparo. Durante o preparo mesmo você já vai tendo aromas que você vai detectando. Outra coisa que você falou importante nessa jornada de você explorar mais a questão sensorial é usar todo momento de preparo de comida, de sucos, de doce, para você pegar, olha que comida, o que é aquilo, e você fazer a conexão, ligar os pontos ali, né? Que essa é outra coisa. Um breve exemplo aqui, o Alexandre, você conhece, que é o gerente da Fazenda Rainha Nossa, né? Que lá faz muitos experimentos de fermentado, e ele fez o ano passado um experimento com fermentado, que na hora que a gente degustou, eu botei na boca assim e falei, licor de genipapo. Uau! Essa é uma memória eu sou baiano, né? Uma memória de São João, de festa junina lá na Bahia, tem muito licor de genipapo. E aí o Alexandre falou, genipapo? O que é isso, né?
E é porque na minha memória lá atrás eu tenho o genipapo, né, cara? Então essa questão de você... E aí ele, como um bom degustador técnico, falou, não, vou ter que achar um genipapo, porque agora eu vou... Eu preciso fazer essa conexão. Na minha biblioteca mental aqui, essa conexão de genipapo, né, cara? Exatamente. E ele conseguiu achar? Eu consegui. Depois... aí sim. E é um trabalho que vocês fazem que é muito importante, é que tem muita literatura estrangeira em língua inglesa e que faz essas conexões, mas faz conexões naturalmente com as frutas que tem lá. Blackberry, blueberry, vários berries da vida, né? E aqui tem genipapo, tem jabuticaba e tem outras coisas que a gente tem que se apropriar aqui como brasileiro. Então, eu acho que o primeiro é essa de estar presente, prestar atenção no que está comendo, bebendo, fazendo a conexão. A outra é essa, né? Fazer as conexões. E experimentar, né? E ver... Eu gosto de falar que é como você vê uma obra de arte, né? Quando você vê uma obra de arte, você se encanta pelaquilo que ela é. Mas na hora que você começa a entender a história, o que está por trás, entender a pincelada que aquele cara deu foi daquele jeito, a profundidade da sua experiência e do seu prazer de ver uma obra de arte é muito maior. Exatamente. Assim como o café. Você pode, sem saber nada, beber um café desse e ficar maravilhado, ou você pode cada vez aprofundando a sua experiência, né? Exatamente. Então, eu acho que é o papel seu aí, com louvor que você e em seu nome aí, parabenizar todo mundo que trabalha, os baristas, skill graders, todos os profissionais do café que tem esse papel fundamental aqui de nos conectar com esse mundo maravilhoso, né? Eu agradeço, né, novamente o convite. E é isso, né? Essa conexão que a gente faz com a arte, com os alimentos, né? Tudo que existe, isso é algo para a vida toda, né? Então, assim, a gente não para aqui. A gente vai continuar e levar para o resto da vida essa conexão com a essência das coisas. Então, esse é o meu convite para vocês. Muito bom. Nada melhor do que terminar desse jeito. Mais uma vez, obrigado. A gente vai deixar o site do Cofecina, né, e seus contatos, e se as pessoas quiserem mergulhar mais nesse mundo, né? Mais uma vez, muito obrigado. E para vocês, nossos confrades, muito obrigado por serem nossos confrades. Quem está nos ouvindo, que ainda não é confrade, pode entrar lá no cafeorfeu.com.br, na área da confraria, e pode se inscrever para, além de ter acesso ao podcast, também receber o café em casa. No próximo episódio a gente vai entrar em outro tema muito bacana, a gente vai falar de torra, né? Então vai ser muito bacana bom, também, muito bom. Né? Que é a magia que acontece do café verde para virar o café que a gente bebe, né? E lembre-se que cada gole é uma chance de você descobrir, né? Basta realmente, como a Camila falou, parar, se concentrar, que é uma jornada em cada gole. Muito obrigado e até a próxima.